São 3 horas da tarde de uma terça-feira comum em São Paulo. Mas não tem luz. Não do jeito que você imagina. Não é falta de energia. Não é tempestade. É escuridão total. O tipo de trevas que você consegue sentir na pele. Celulares não funcionam. Carros param no meio da avenida. Pessoas gritam sem se enxergar. Isso duraria 3 dias inteiros. Parece ficção. É exatamente o que aconteceu no Egito há mais de 3.000 anos. E era apenas a 9ª praga, a penúltima. Antes que você pergunte o que vem depois, preciso te mostrar como chegamos até aqui, porque tudo começa de um jeito que ninguém espera. Mas antes de mergulharmos nesse cenário que vai mexer com você, preciso de um favor. Se esse tema te impactou nos primeiros 30 segundos, deixa aqui sua curtida. Isso me mostra que você quer mais conteúdos profundos assim, que não tem medo de fazer perguntas difíceis. E olha, eu quero saber, você já sentiu alguma vez que estamos vivendo tempos estranhos, como se algo maior estivesse tentando chamar nossa atenção? Comenta aqui embaixo sua sincera opinião, porque essa conversa é nossa, não só minha. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta aquele botão agora. Toda semana eu trago análises bíblicas que ninguém mais está fazendo, do jeito que ninguém mais tem coragem de fazer. Porque o que vem a seguir vai virar completamente sua perspectiva sobre o que significa um julgamento divino acontecer em pleno 2026. Imagine que nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, o sol simplesmente desaparece. Não gradualmente como um pôr do sol, de uma hora para outra, apagado. Você está no escritório, no trânsito, na escola, e tudo vira breu absoluto. Não é só ausência de luz. A Bíblia diz em Êxodo que eram trevas palpáveis. Você consegue sentir essa escuridão? Como se ela tivesse peso, presença e textura. 3 dias assim, sem celular funcionando porque as torres caem, sem GPS, sem internet, sem comunicação. Famílias separadas não conseguem se comunicar. O pânico é total porque a ciência não tem explicação. Não é eclipse, não é fenômeno atmosférico conhecido. É intervenção divina pura. E sabe o mais assustador? Essa foi apenas a 9ª praga. Faltava ainda a pior de todas, mas para entender por que algo assim começaria, precisamos voltar um passo. No Egito Antigo, as 10 pragas não foram aleatórias. Foram uma resposta direta à opressão brutal do povo de Deus. Faraó escravizou, matou crianças, ignorou avisos. Cada praga era um convite ao arrependimento que ele rejeitou. Agora a pergunta que incomoda: o que o Brasil de 2026 estaria fazendo para desencadear algo assim? Não estou falando de moralismo barato ou apontar dedos, mas olhe ao redor. Desigualdade social absurda, corrupção sistêmica que virou normal, perseguição velada a quem realmente busca Deus. Estamos num ponto onde justiça virou piada e verdade virou opinião. Será que já cruzamos alguma linha invisível? Antes de você responder, deixa eu te mostrar exatamente o que aconteceria se essas pragas bíblicas caíssem sobre nosso país hoje. Começando pelo recurso mais básico que temos: água. A primeira praga transformou todo o rio, lago e reservatório do Egito em sangue. Agora transporta isso para o Brasil. O Amazonas, o São Francisco, o Tietê, todos vermelhos, viscosos, fedorentos. Impossível beber, impossível usar. Em 24 horas, 70% da nossa energia elétrica colapsa, porque dependemos de hidrelétricas. Sem luz, sem bombeamento, sem tratamento, a agricultura irrigada para completamente. Gado morre de sede aos milhões. São Paulo, Rio, Brasília entram em caos absoluto porque megalópole sem água potável,
vira zona de guerra em 48 horas. Supermercados são saqueados por garrafas de água mineral. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer. Quantos dias de água você tem guardada em casa? 3? 2? Nenhum? Essa praga duraria tempo suficiente para você descobrir quem você realmente é quando a sede aperta. Mas calma, porque o que vem depois ataca num nível que você nem imagina. Espera um segundo. Antes de continuarmos com as próximas pragas, tem um detalhe que a maioria das pessoas nunca percebeu e que mudou completamente como eu enxergo essa história. As 10 pragas não foram caóticas. Elas seguem um padrão estratégico perfeito que Faraó ignorou completamente. Olha só. As 3 primeiras pragas eram avisos, incômodos, crescentes. As pragas de número 4 a 6 trouxeram separação, proteção sobrenatural para o povo de Deus enquanto o Egito sofria. As pragas de número 7 a 9 destruíram totalmente a economia egípcia. E a 10ª foi pessoal, definitiva, inescapável. Cada fase dava uma chance de arrependimento, cada praga gritava: ainda dá tempo de parar isso. Agora pensa comigo, se isso acontecesse no Brasil hoje, em qual fase estaríamos? E a pergunta mais importante, quem seria protegido quando a separação começasse? Como você saberia se está do lado certo dessa linha invisível? Guarda essa pergunta, porque agora vem o colapso da infraestrutura. Sapos, bilhões deles, não é exagero. A Bíblia diz que elas invadiram casas, camas, fornos, panelas. No Brasil moderno, imagina o sistema de esgoto das grandes cidades literalmente explodindo com anfíbios saindo de todos os ralos. Doenças se espalham como fogo. Aí vem a 3ª praga. Piolhos e mosquitos em nuvens tão densas que escurecem o céu. Dengue multiplicada por 1000. O SUS entra em colapso em 48 horas. Remédios acabam, médicos adoecem, hospitais viram cenários de horror. E quando você acha que melhorou, chega a 4ª praga. Moscas varejeiras aos trilhões, decomposição acelerada, lixo por todo lado. Cidades inteiras viram zonas de contaminação biológica. Um médico do SUS, exausto, olha para a câmera e sussurra: não temos mais como salvar todo mundo. Mas tem uma praga que vai atacar onde dói mais no bolso e no estômago do brasileiro. Todo o gado brasileiro morre. 180 milhões de cabeças de boi simplesmente caem mortas em menos de uma semana. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. 500 bilhões de reais evaporam. Empregos desaparecem da noite pro dia. Churrasco de domingo acabou. Leite pro café. Mãe, cadê o leite? Não existe mais. Mas a 5ª e 6ª pragas vêm juntas. Enquanto o gado morre, os humanos desenvolvem úlceras e feridas incuráveis por todo o corpo. Hospitais lotam, mas os próprios médicos estão cobertos de chagas. Antibióticos não funcionam. É dor constante, sem alívio, sem cura. Rico e pobre, todos iguais diante do sofrimento. E você achando que já era o fundo do poço, mas espera até ver o que acontece quando Deus decide destruir a última fonte de alimento que resta. Granizo misturado com fogo caindo do céu, cientificamente impossível, mas aconteceu no Egito e destruiu toda a plantação em um único dia. Agora imagina isso no Brasil. Soja, milho, café, cana-de-açúcar, tudo carbonizado em 24 horas. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo vira agro, é apocalipse. Pedras de gelo do tamanho de bolas de futebol destroem o que as pragas anteriores pouparam. Em 2 semanas, prateleiras de supermercado ficam completamente vazias. O preço do arroz salta de R$30 para 300 o quilo. Feijão vira artigo de luxo. Fome real, não aquela fome de quem pulou o café da manhã. Fome de verdade, a que corrói, que mata. Mães olham para os filhos sem ter o que oferecer. E você achando que acabou?
Faltam ainda as 3 pragas mais aterrorizantes. Você ouve antes de ver um zumbido que começa baixo, distante, mas vai crescendo até parecer um motor de avião. Então, você olha para o céu e vê uma nuvem de gafanhotos do tamanho do estado do Rio Grande do Sul. Não é metáfora em 2020. Enxames assim devastaram a África Oriental. Comeram plantações inteiras em horas. Agora, imagina isso no Brasil. Mas pior, eles comem tudo que as pragas anteriores deixaram. Comem a madeira das casas, comem roupas. O agronegócio tenta de tudo. Drones, veneno industrial, até o exército. Nada funciona. Absolutamente nada. A ciência não tem resposta, a tecnologia não tem defesa e você não tem comida. É a sensação mais desesperadora que existe. Impotência total. E quando você pensa que pelo menos pode enxergar o tamanho do problema, lembra daquelas trevas do começo? Agora você entende por que começamos ali. 3 dias de escuridão absoluta, sem sol, sem lua, sem estrelas. Lanternas não funcionam, velas apagam sozinhas. É a escuridão que você consegue tocar, sentir no peito. Êxodo diz que era palpável, cientificamente impossível, espiritualmente inegável. E no meio dessa escuridão vem a 10ª praga, a mais dolorosa. Todo primogênito morre numa única noite. Do palácio presidencial à favela, do filho do juiz ao filho da faxineira. Não tem dinheiro que compre proteção, não tem bunker que esconda. O Brasil inteiro acorda num lamento coletivo que nunca existiu antes. Cada casa, cada família. E a pergunta que rasga: o que você faria para proteger quem você ama? Mas tinha uma saída, uma única. No Egito havia uma marca, sangue de cordeiro nas portas. Quem obedeceu foi poupado, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo falho. A proteção não era por mérito, era por posicionamento. E olha que impressionante, séculos depois, João Batista aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a marca definitiva. Não é sobre religião institucional, frequência em templo ou aparência de santidade. É sobre a quem você realmente pertence quando tudo desmorona. Faraó teve 10 chances, 10 convites ao arrependimento, ignorou todos. A pergunta que fica flutuando no ar é: quantos avisos você já recebeu e fingiu que não viu? As pragas não vieram para destruir, vieram para despertar. E se eu te dissesse que alguns sinais dessas pragas já estão acontecendo agora, de formas que você nem percebeu ainda, então é isso. Você acabou de ver o que aconteceria se as 7 pragas do Egito caíssem sobre o Brasil em 2026. Não foi um exercício de terror, foi um aviso. Porque a verdade é que Deus nunca manda julgamento sem antes mandar misericórdia. Cada praga era um grito de ainda dá tempo. E se esse vídeo mexeu com você, se algo dentro de você acordou agora, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, deixa aqui tua curtida. Não é só algoritmo, é você dizendo eu entendi a mensagem. Segundo, comenta só uma palavra. A que mais marcou você nesse vídeo. Pode ser despertar, arrependimento, proteção, o que ficou gravado no teu coração. E o terceiro, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana eu trago análises bíblicas profundas que ninguém mais tem coragem de fazer. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E nunca esqueça, a marca de proteção ainda está disponível. A pergunta é se você vai aceitar antes que seja tarde demais. Jesus está voltando.